Vamos ver se agora dá certo. Vamos ver agora. Vamos ver, pronto. Agora acho que sim. Boa noite a todos. Olá, Marina, novamente. Vamos ver se agora dá certo, né? É que aqui passa muitos aviões e quando passa o avião acho que desestabiliza um pouco a internet. Mas agora vai dar certo. Agora já tô vendo que várias pessoas entrando. Então agora sim. Então agora só falta o Thiago Raposo, entrar. Para a gente começar mais uma live a respeito de como melhorar o seu relacionamento, não é? Então vamos lá. Aqui só deixa eu aceitar. Muito bem. Agora sim. Então, agora deu certo. Aí, muito bem. Olá, boa noite, Thiago. Olá, boa noite, Luciana. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos acompanhando em horário alternativo. Exatamente. Então, deu certo agora, né? Deu certo. Então vamos lá para mais uma live sobre relacionamentos. E hoje a gente vai passar aqui, né? Uma ferramenta muito importante. Mais uma ferramenta, né, que compõe todo esse nosso projeto de orientações para que você possa aplicar tudo isso no seu relacionamento, para que você possa também indicar para os seus conhecidos, para os seus amigos, que estão aí passando por algumas questões, alguns conflitos, né, em suas vidas aí conjugais. Então, nosso objetivo, né, desse nosso projeto do Juntos na Mesma Direção, é trazer a clareza para que vocês possam aplicar, né, de forma bem objetiva, bem clara, bem dinâmica, porque são ferramentas muito fáceis, na verdade, de ser aplicadas, porém precisa de dedicação. A gente fala isso muito, né, Thiago? Até ouvindo assim as nossas lives, nossa, que tranquila. Ok, então vamos lá, vamos colocar isso em prática, não é? Porque precisa mesmo dessa autorresponsabilidade. Então, é esse o nosso compromisso, né? Passar para vocês conhecimento e essas orientações para que vocês possam aplicar. E caso também vocês tenham alguma dúvida, é só mandar aqui para a gente, manda aqui no direct que a gente responde, né? A gente vai ter um maior prazer em responder todos vocês. Diga, Thiago, qual vai ser o tema de hoje? Exatamente, Luciano. Olá, saudações a todos que estão com a gente. Mais uma maratona, né? Mais uma live da maratona de live que nós estamos fazendo. Essa é a quarta da semana. Será que vai ter alguma extra, né? Fica um ponto de interrogação aí. A gente tem sempre o compromisso de quatro, mas pode ser, de repente, pelo andar da carruagem, que pinta uma live extra, né? O tema de hoje é como aproveitar, né? Saiba como aproveitar. A Luciana vai fixar em algum momento aqui embaixo, eu tenho certeza que ela vai fazer isso enquanto eu vou falando com vocês. Saiba como aproveitar as oportunidades, né, para melhorar o seu relacionamento. Porque às vezes você está no relacionamento e tem várias oportunidades externas passando na sua frente e você não agarra elas, você deixa simplesmente essas oportunidades passarem. E são oportunidades realmente que vão dar uma alavancada, pode mudar o rumo do relacionamento, inclusive se você souber aproveitar uma pessoa, um curso, uma viagem, enfim, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma mudança de rotina, diversas oportunidades, né? Cada casal, enfim, tem aí a sua particularidade, tem as suas oportunidades. Então, vamos comentar sobre isso. Como é que vocês podem fazer para aumentar aumentar a percepção dessas oportunidades e aproveitá-las. Mas Exatamente. antes da gente entrar no tema, eu quero só dizer o recadinho, né, de sempre, que é o seguinte: além do Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no Deezer, nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós estamos nos seus agregadores de podcast. Então, se você costuma, hoje você caiu aqui enfim, de paraquedas, mas se você prefere ouvir mais em podcast, fazer uma caminhada, ou fazendo uma academia, ou você prefere, sei lá, no YouTube, assistir em outro momento, com velocidade acelerada, aqui no Instagram não tem como acelerar a velocidade, você tem pouco tempo, enfim, nós estamos aqui para satisfazer você, para que você consuma esse conteúdo da forma que for mais conveniente para você.
Então fica aí essa dica, fica aí estes recados para vocês. E vamos falar sobre isso, vamos trazer algumas das dores, né? Só falando, Lu, antes da gente entrar, né, no tema, que o que nós vamos falar hoje ele é um complemento de uma outra live que já foi feita. É uma ferramenta que se chama Matriz SWOT. Essa ferramenta ela veio da administração, veio do campo de negócios e foi adaptada para o mundo do autoconhecimento, foi adaptada para o mundo do desenvolvimento pessoal e foi adaptada para casais, para terapia de casais. Então ela também pode ser adaptada, pode ser usada em terapia de casais. E ela, enfim, ela é dividida entre forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Nós já fizemos uma live falando dessa primeira parte, que são as forças e as fraquezas, que são os aspectos internos, né? Você olhar para dentro e perceber as forças e fraquezas. E hoje nós vamos falar do mundo externo, as oportunidades e as ameaças que estão por aí e que podem ser utilizadas, devem ser utilizadas pelo casal para que eles fortaleçam ainda mais essa união. Não é isso, né, Lu? Você lembra muito bem como foi essa primeira parte da live? Está disponível, né, já no Instagram, pelo menos. A gente precisa conferir, né? A gente está subindo, a gente está correndo contra o tempo para colocar todos os vídeos no YouTube também, no podcast. Mas se eu estiver lá, deve estar para sair, né? Porque a gente já deve ter uns 5, 6 vídeos lá, que é sobre forças e fraquezas, que também é tão importante quanto as oportunidades e ameaças, não é isso? Exatamente. A diferença é que as forças e as fraquezas são questões internas, né? As suas forças e as suas fraquezas internas, por exemplo, alguma questão que você faça, que você é muito elogiado, né? Então é uma força sua, né? Uma habilidade sua também é uma força. E fraqueza seria algo que você percebe que, poxa, eu preciso melhorar essa questão aí, eu preciso ainda me conhecer melhor, ou até mesmo fazer algo para que eu possa melhorar essa questão. Então, é uma fraqueza. Então, essas são as questões internas. E hoje a gente vai falar, né, apenas quer dizer, as outras duas questões, né, as ameaças e as oportunidades, que são outros fatores, só que externos, que também podem contribuir ou não para o relacionamento. Então, isso é Exatamente. exatamente. Então, isso que a gente vai falar hoje, para que vocês possam montar a sua matriz, né? A sua matriz SWOT, né? Então, é bem interessante. E, e você tem alguma... Qual? Oi. Eu falei, né, que essa ferramenta, ela veio do mundo da administração, do mundo dos negócios, do mundo empresarial. Por quê, né? E qual que é a similaridade de uma ferramenta da administração, do mundo dos negócios, pro mundo do casal, né? Pro mundo do relacionamento? Porque quando você se relaciona, quando você entra num relacionamento sério, isso é um projeto de vida. Tem que ser encarado como um projeto de vida. E como tal, existem alguns cuidados que precisam ser tomados. Precisam no sentido de se você quer aumentar a probabilidade daquele relacionamento dar certo, ser um relacionamento que vale a pena ser vivido, alguns cuidados precisam ser tomados. Assim como lá na empresa, quando surge um novo projeto, alguns cuidados são tomados. Então ela é muito utilizada até por startups dessas empresas hoje, que está cheio de sempre inovando, criando novos projetos. Antes de eles jogarem esse projeto no mercado, eles fazem uma matriz SWOT, para que eles percebam então as forças e as fraquezas, as oportunidades, ameaças, façam toda uma avaliação ali e para decidir, vamos seguir em frente com esse projeto ou não. E no casal, o projeto é o projeto de vida, né? Vamos melhorar nosso relacionamento, vamos fazer o que precisa ser feito. E em cima desse projeto inicial, ou desse objetivo inicial, melhorar o relacionamento, é que se preenche, é que você, enfim, faz essa ferramenta, complementa essa ferramenta. Antes da gente entrar nessa ferramenta, né, eu quero trazer dois exemplos, Lu, que eu recebi no consultório, né? Eu acho que, não sei se você falou no começo, já que a gente teve aquela questão ali de conexão, mas tanto eu quanto a Lu, né, nós somos terapeutas, nós atendemos individualmente, e depois de tanto recebermos casais, ou uma parte do casal, né, um dos indivíduos do casal, já que comumente o casal é composto de duas pessoas, só que hoje em dia tem trisais por aí, mas enfim, vamos ficar no mais tradicional para a gente limitar aqui a nossa conversa. Então, às vezes a gente recebe o casal, às vezes a gente recebe só uma das pessoas do casal e a gente começou a perceber
algumas semelhanças entre esses casais. Então eu vou trazer dois casos aqui para a gente caracterizar um pouco da ameaça, né? Vamos começar falando da ameaça. Vamos começar, eu sempre gosto de começar pela parte, entre aspas, ruim, para que a gente melhore no andamento da carruagem aqui. Teve um caso, eu recebi o marido, né? O marido veio a questão, né? A gente sempre pergunta, né? Enfim, qual a questão que você quer trabalhar, qual a questão que você quer melhorar. E ele falou sobre baixa autoestima, que pode ser várias coisas, né? Da onde vem essa baixa autoestima? Enfim, entendi o que era, marcamos a sessão, começamos a conversar ali na anamnese, né? A sessão inicial, onde uma série de perguntas são feitas para que você compreenda, para que você entenda quais são as questões que essa pessoa quer trabalhar, onde ela quer chegar e tudo mais. E aí, quando a gente aprofundou nessa baixa autoestima, ele começou a reclamar enfim, de não estar sendo mais tão notado pela esposa, a esposa, enfim, muitas amizades saindo o tempo todo. E ele confessou, né, que no relacionamento em que ele vivia com a esposa, eles tinham o hábito de ter a senha um do outro do celular, isso era comum, isso não feria, né, o valor nem de um nem de outro. Eles tinham, algumas pessoas são contra, algumas pessoas acham que não deve ter. Eu acho que não existe regra, né? Cuidado com as pessoas que querem. Eu ia usar outra palavra, vou ser mais polite aqui. As pessoas que querem definir, impor regras. Olha, tem que ser assim, assim, assado. Quem define as regras do casal é o casal, né? Se não ferir o valor de nenhum nem de outro, não tem problema algum, não tem questão alguma. Mas nesse relacionamento específico, eles dividiam a senha. E ele via ali muitas trocas de mensagem, enfim, em grupos, e aí uns amigos fazendo umas piadinhas, umas brincadeirinhas, até ultrapassando talvez um pouco do limite aspas isso aqui, né? Ele falou, né? Até ultrapassando um pouco o limite do respeito, e ela dava risada e tudo mais. E ele percebia aquilo doía nele, ele se sentia menos, se sentia menor, se sentia com a autoestima lá embaixo, não se sentia tão mais atraído, ele achava que aquilo era uma falta de respeito com ele, e isso foi minando a autoestima dele. Então, o que a gente já identifica aí, né? Já tem algumas ameaças por aí. Daqui a pouco a gente fala sobre elas. O outro caso, a esposa, Lu, a esposa se queixou da família do marido. Ela falou que não aguentava mais, não tolerava. O relacionamento já estava até por um fio do tanto que a família do marido interferia no relacionamento. Em tudo. Em absolutamente tudo. Se eles iam fazer uma viagem de final de semana, alguém dava uma metia colher, sugeria, não, vocês deviam ir para tal lugar, para tal hotel. Se vai fazer alguma coisa na casa, vai pintar a casa, não, você deveria comprar tinta em tal loja e comprar tal tonalidade, da cor da tinta. Então, interferência o tempo todo da família, e ele nunca dizia não, né? Enfim, sempre abaixava a cabeça, e essa interferência total da família começou a interferir nesse relacionamento também, que estava na corda bamba. E aí eu te pergunto, Luciana Sancari, o que há de comum nessas duas histórias que eu contei aqui, né? Primeiro do marido trazendo essa questão da esposa com as redes sociais, com o WhatsApp, com os amigos, e depois a esposa trazendo essa interferência da família do marido. O que tem de comum nessas duas histórias? Então, nessas duas histórias aí que você, né, citou, na verdade são as ameaças, as ameaças externas, não é? Então, no primeiro caso, as redes sociais, né, que você falou, Sim. e no segundo caso, a família. Então, a família ali também é uma ameaça externa, né, para o relacionamento. Então, é isso que a gente quer dizer, né, que quando a gente fala em ameaças, não são ameaças internas, não são questões em que você vai trazer como uma questão que você pode melhorar, e sim questões que estão ruins, mas que são de fora, que estão influenciando no seu relacionamento, que estão até mesmo atrapalhando, provocando conflitos, provocando discussões, brigas, questões externas, ok? Não internas, né? E essa ferramenta faz com que você perceba tudo isso, né, Thiago? Porque muitas vezes a gente não percebe, a gente está ali na correria, no dia a dia, e não para analisar. Então ela faz com que você analise todos esses pontos. Então isso é muito, muito importante, né? Sim, Essa exatamente. avaliação, não é mesmo? É manter essa antena ligada para fazer essa ferramenta, você precisa realmente manter a antena ligada nessas ameaças que estão circulando, né, e que estão circundando esse relacionamento.
e que estão, de certa forma, prejudicando eles, Luciana Sancari. O que acontece, às vezes, no preenchimento dessa ferramenta com casais é o seguinte: você quer levantar as ameaças. Então você senta com o marido, você senta com a esposa, juntos, né? Nesse momento, ela tem 3 fases, daqui a pouco eu vou falar dessas 3 fases, mas você começa com eles, né, você termina com eles juntos. E aí a esposa às vezes fala assim: o comodismo dele me incomoda, então eu vou colocar como uma ameaça o comodismo dele. Ou dela, né? Porque eu sempre gosto de falar que aqui no Juntos, na mesma direção, nós consideramos justa toda forma de amor. Então, às vezes, ela com ela mesmo, né? Ela com a parceira dela. É melhor explicando. Enfim, um começa a apontar coisas do outro. O comodismo dele me incomoda. E às vezes ele vai se questionar, porque o temperamento dela, nossa, o temperamento dela é uma ameaça para o nosso relacionamento. Porque, enfim, ela tá assim às vezes e isso acaba incomodando, isso acaba desestabilizando a gente. Isso não está certo, isso está errado quando a gente fala de casais, porque a gente quer olhar o externo. E quando a gente está falando em casal, as questões que te incomodam no outro, isso é interno do casal, isso não é externo. Então isso entra como fraqueza. Nós falamos da fraqueza na live passada, então você vai lá no campo fraqueza, você pode assinalar. O temperamento da minha esposa, isso é uma fraqueza que a gente tem internamente no nosso relacionamento. E aí a esposa vai lá e coloca, o comodismo do meu marido, isso me incomoda. Num casal homossexual, um dos lados, enfim, um dos maridos, não sei se chama 2 maridos, é total ignorância minha, vou até procurar saber disso. Mas um dos indivíduos desse casal homossexual pode falar, os ciúmes dele atrapalha. Então tudo isso é fraqueza, porque o casal, ele olha para ele, um para o outro, como interno, isso é interno. Somos nós, então isso é interno. As ameaças são coisas externas. Então, só, enfim, tomar cuidado com isso, porque isso comumente acontece. Sempre que você senta com um casal para aplicar essa ferramenta, quando chega na parte das ameaças, começa a enumerar algumas coisas do outro que incomoda. Se a ferramenta estivesse sendo aplicada individualmente, uma pessoa vem até o consultório buscar melhorar a vida dela, alavancar a vida dela, e a gente fala sobre o relacionamento, ela coloca isso, mas porque meu marido é isso, aí tá correto. Porque você tá trabalhando a pessoa ali, o indivíduo da pessoa, e aí o marido ou a esposa passa a ser uma questão externa. Agora, quando você trata o casal, as questões de cada um são fraquezas, não são ameaças, Luciana Sancari. Exatamente. Acontece mesmo essa confusão, assim, não é? Mas agora a gente deixou bem claro que as ameaças são externas e as fraquezas são internas. Então agora ele já sabe. Né? Já sabe. Vamos sair da área negativa, vamos parar de falar de ameaças, daqui a pouco a gente vai voltar, né? Mas deixa guardadinho aqui as ameaças, vamos falar das oportunidades agora, Lu. Sim, então olha só, eu tenho aqui um exemplo, né, de uma pessoa que ela veio até o consultório, mas era uma outra questão, né, questão de depressão. E aí a gente também, né, na anamnese a gente pergunta sobre tudo, né? A gente pergunta sobre a vida, sobre, né, seus relacionamentos, vida com filhos, tudo. E aí ela falou que ela não estava muito bem consigo mesma, com baixa autoestima, porque ela estava acima do peso e se sentindo até desanimada, porque também ela não tinha uma profissão, ela ficava só em casa, né? Cuidava da casa, dos filhos, do marido, e por opção, e achava assim que ela não estava muito bem, né? Assim, nem financeiramente, porque ela não tinha de onde, né, tirar, né, melhorar a questão financeira, sendo que quem trazia, né, quem provia a casa era o marido. Então ela estava bem desanimada com tudo isso. E aí, o que a gente faz, né, nesse caso? Assim, a gente começa a pontuar quais são as oportunidades. Então, assim, as oportunidades também... É comum, né, Lu, quando a gente está no meio do furacão, quando a gente não está de fora observando, a gente fica cego para as oportunidades que estão ao nosso redor. As pessoas, às vezes, do lado estão enxergando tudo isso, mas você, como está ali dentro, vivendo, associado a tudo isso, é como se você ficasse realmente cego a tudo isso.
Exatamente. Porque quando a gente está associado, né, a gente sempre fala assim, associado é muito mais desafiante você enxergar, né? Então, como ela gostaria de perder peso, ela teria que pagar uma academia, aí teria que pedir dinheiro pro marido, ela não trabalhava fora, ela gostaria de ter, né, a sua renda, então ia fazer o quê? Sendo que ela já estava há muitos anos em casa, somente cuidando da família, dos filhos, de tudo, né? Somente, fazendo tudo isso, né? Somente, é muita coisa. Porém, ela não enxergava, né? Quais eram as oportunidades. Então, as oportunidades são o que você pode tirar proveito do que está ao seu redor, do mundo, das pessoas que você conhece. Então, você tem que buscar fora, né? Quem que pode te ajudar? O que que você pode fazer para que melhore toda essa situação, né? Então, ela começou a perceber que, poxa, ela morava perto do parque, né? Lá perto do Parque Barigui. Quem conhece, quem é daqui de Curitiba, quem conhece o parque, é um parque muito grande, um parque ótimo. E aí ela enxergou que ela poderia até mesmo fazer atividade física no parque, ela poderia fazer caminhada no parque, ela poderia começar a utilizar a academia do prédio dela, que ela tinha uma academia no prédio. Também nunca tinha pensado em fazer, né, alguma Quem atividade não física quer? Quem não no quer? Quem não prédio. quer? Morou num prédio com academia, quis E nem comprar, não, imagina. vamos morar. Vamos comprar aquele apartamento, tem academia, a gente vai fazer e nem aparece, passa longe da academia. Então, e acontece, né? E, e também uma outra oportunidade. A irmã dela tinha uma loja de bolos. Bolos, sabe esses bolos? Não sei se você Mas ela não conhece estava bolo seco. reclamando, ela não estava reclamando do peso? Então, E você está recomendando deixa chegar bolo lá. para ela? Não, calma, 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 deixa eu Ah, explicar. tá, conta aí. E desde criança, ela contou que elas sempre ajudavam os pais, porque eles faziam doces e salgados para fora. Então ela sabia fazer muito bem os doces. A irmã tinha uma loja de bolos. E ela poderia ajudar essa irmã. Ela poderia fazer doces, ela poderia ajudar tanto na loja, como ela também poderia. A irmã também poderia ajudar ela, não é mesmo? Então ela enxergou Sim. uma oportunidade. Poxa, a irmã já era uma empreendedora, já estava no mercado e ela tinha essa habilidade. Então aí ela começou a enxergar várias oportunidades externas, olha só. Então é isso que a gente fala aqui, né? Quais são as principais oportunidades ao seu redor? E geralmente a gente tem. Ou a gente conhece alguém que conhece uma outra pessoa que também pode nos ajudar, nos auxiliar. Hoje a gente tem acesso a muita informação na internet, não é mesmo? E até se, assim, se ela não pudesse ir até, ou não quisesse ir até né, até o parque, ou não quisesse usar a academia do prédio, hoje a gente tem no YouTube exercícios gratuitos, né? Eu Exercício faço, eu de faço. tudo. Não é? Tem exercício do que tem pilates, tem balé, tem Zumba, tudo. tem body combat. Zumba. Então, tem muitas oportunidades gratuitas na internet, até mesmo para relacionamentos. Então, existe muita opção. E além disso, não é? Teu A gente juntos na mesma sabe. direção, teu juntos. Olha que oportunidade. Se você conhece alguém que precisa dessa Exatamente. oportunidade, manda, recomenda, clica no aviãozinho. Exatamente, você melhorar, né, o seu relacionamento. Então, existe hoje muita informação, informação gratuita, não é mesmo? Então, são oportunidades externas, né, a nós, que a gente pode usufruir, aproveitar, não é mesmo? Então, é assim que a gente faz, né? A gente percebe, a gente coloca, né, para o paciente, para que ele perceba, na verdade, as oportunidades que tem ao redor dele. Lógico, eu não tinha acesso a toda essa informação que a irmã tinha uma loja de bolo, mas aplicando a ferramenta, ela mesma percebeu que ali ela tinha uma oportunidade. Isso que é interessante. Então, muitas vezes a gente precisa mesmo de uma ferramenta para poder enxergar questões que estão na nossa frente. Não é mesmo? A gente já sabe, já está vendo, mas não está enxergando. Então é bem isso, para clarificar, né, as questões. Então, para isso que serve também essas ferramentas. Por isso que a gente passa aqui, né, essas Clarificar ou orientações. clarear? Fiquei na dúvida aqui agora. Ai, não sei. A gente Mas sempre fala enfim, clarear, né? Mas para pode deixar ser que tenha, claro, né? para Vamos ver. deixar claro, para Isso. deixar claro.
Vamos Consegue colocar, né? facilitar. Comentem, comentem, comentem essas, Exatamente. essa Mandem aí, palavra. procurem no Google e manda pra gente. Ah, o interessante falar, né, como é que isso deve ser aplicado num casal, Lu, porque Exatamente. Como que a gente pode eu, fazer isso em eu, casal? eu comecei trazendo, né, dois exemplos, onde no primeiro exemplo o marido veio queixando-se da autoestima, baixa autoestima, e tinha a ver com a esposa, alguns comportamentos da esposa, rede social, amigos e tudo mais, que estava afetando o relacionamento. Depois veio a esposa questionando e reclamando e da família do marido. Você trouxe agora também um caso, né, desse relacionamento também. Então nós estamos falando de casos individuais aqui que foi aplicada a ferramenta para ajudar o relacionamento. E quando a gente recebe o casal e quando o casal está junto e na mesma direção, olha o Mechan, ah, querendo trabalhar, estão dispostos a trabalhar, estão percebendo que dá para melhorar e estão juntos nessa para trabalhar essa questão. Então a ferramenta ela é feita em três partes separadas. Né? Na primeira parte, cada um responde tem a sua visão. Então, de um lado da mesa, eu já estou imaginando, né, uma mesa, cada um sentado do lado, mas enfim, pode ser no quarto, pode ser na cozinha, mas no cômodo onde vocês estão, cada um num cantinho com o seu caderno, papel e caneta na mão. Opa, cai não. Papel e caneta na mão. E aí, cada um vai numerar com aquele objetivo comum, melhorar o relacionamento. Quais são as oportunidades que tem para esse casal, hein? Se você começar a olhar à sua volta, o que, é que você pode enxergar de oportunidades que vai ajudar vocês dois como casal a melhorar esse relacionamento? E enfim, aí são os exemplos que nós já falamos. Ah, nossa, tem um Juntos na mesma direção. É uma página lá no Instagram, que tá no YouTube também, e que tá no Deezer, tá no Spotify. Deixa eu fazer o merchan. E tá no podcast, então. É uma oportunidade. Se eu começar a consumir aquele conteúdo ali, e outros conteúdos que tem na internet também, isso pode, de certa forma, melhorar o meu relacionamento. Isso é uma oportunidade. Uma outra oportunidade, lembrando que oportunidades são sempre externas, olha, tem um amigo nosso, nossa, esse amigo nosso, ele é casado com uma amiga nossa e tudo mais, eles vivem um relacionamento. A gente poderia se aproximar dessas pessoas, entender a estratégia dele, o que eles fazem que dá tão certo, e a gente vê que não é de fachada, é um casal realmente que se dá muito bem. Ah, tem tal coisa, tem tal. E o que é então esse primeiro exercício? Observar, parar o casal e olhar ao seu redor e começar a perceber todas as oportunidades que são possíveis de mapear e colocar no papel. Depois faz as ameaças. Coloca lá a mesma coisa. Ah, a família dele, ah, a rede social, ah, aquelas amiguinhas dele, enfim, tudo que você puder colocar que seja externo ao casal, lembrando, né? Não é para colocar o defeito do parceiro, porque o defeito está na fraqueza, não está aqui nas ameaças. Depois vocês sentam e combinam essas listas, né? Vê o que cada um colocou. Vê quais são as oportunidades que o seu parceiro trouxe. Pode ser que ele vai trazer luz para alguma coisa que você nem estava, enfim, percebendo, ou vice-versa. Você vai levar uma luz para ele. E as ameaças a mesma coisa. Talvez vão vir ameaças que vocês não estavam percebendo, que estavam um pouco aí fugindo da visão de vocês. E é quando vocês juntam essa lista, vocês conseguem então perceber e aumentar talvez essa lista, colocar realmente o foco naquilo que talvez estava passando despercebido. E aí eu te pergunto, Luciano, o que que faz com uma lista consolidada de oportunidades? O que que faz com uma lista consolidada de ameaças? Então, esse é aí que tá a ferramenta, né? Você já tem Sim, tudo isso claro ali na sua tá até no frente. título, tá até no Isso é título da nossa live de hoje. exatamente. E aí você pode o quê? Aproveitar tudo isso, não é? Para que você chegue ao seu objetivo. Porque o que acontece geralmente é que a gente traça metas sem conhecer o estado atual. E aí que está o problema, não é? Então a gente precisa conhecer exatamente onde é que nós estamos, quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas oportunidades, nossas ameaças, para que a gente possa chegar no nosso objetivo, não é mesmo? Então essa ferramenta, além de ser, como o Thiago já falou, né, aplicada individualmente, a gente
trouxe ela também para os casais. E é muito interessante, é muito bom. Isso a gente já aplicou, né, em alguns casais juntos, eu e o Thiago juntos, né? Porque a gente já faz isso Na separado, né, mesma direção ou separadamente. não? A gente já fez juntos na mesma direção. E é muito interessante como como clareia mesmo, não é, para as pessoas. Não é mesmo, Thiago? E aí, enfim, a gente bate na tecla do seguinte, né? Maximizar as oportunidades e anular as ameaças. Se não é possível anular as ameaças, minimizar essas ameaças. Porque eu percebo como que o casal fortalece quando eles fazem isso. Cada um expõe. Só que é preciso um certo nível de maturidade para fazer essa ferramenta. Porque talvez você vai ouvir coisas que você não estava preparado, coisas que você desconhecia. Principalmente na primeira parte, que nós já falamos das forças e fraquezas. Aqui nas Uhum. oportunidades e ameaças pode ser que aconteçam também. E não é para fazer essa ferramenta para aumentar ainda mais a discussão e a briga do casal. Essa ferramenta é para colocá-los no trilho, para maximizar oportunidades e minimizar as ameaças. Então é sentar, ouvir, entender o ponto do outro, planejarem. Nós temos essa lista de 7 oportunidades. Vamos aproveitar essas oportunidades, vamos começar a explorar essas oportunidades que nós temos, fazer um planejamento. Talvez alguma dessas oportunidades nem precisa gastar dinheiro, nem precisa fazer um investimento, é só Verdade. investimento de tempo, né? Vão ter que parar um tempo Uhum. e tudo mais para assistir alguma coisa, conversar alguma coisa. E aquelas ameaças ali, como é que a gente pode fazer para minimizar essas ameaças, hein? Existe alguma forma, alguma coisa, alguma ação, alguma atitude que pode ser feita para minimizar essas ameaças? Ah, pode. Então trabalha para minimizar isso aí, trabalha para fazer o que precisa ser feito, né? Então, nos exemplos que nós trouxemos, né? No exemplo que eu trouxe, pelo menos lá do marido com a esposa, né? Depois que foi incentivado ele a conversar, né? Porque ele nem conversava, ele via aquelas mensagens e ficava triste, se fechava, já se sentia trocado, já se sentia menos interessante. Uhum. E aí ele fez, e ele percebeu que uma ameaça que ele tinha muito grande no relacionamento dele, né, que de certa forma era até uma fraqueza, era uma fraqueza aliada com uma ameaça, era a fraqueza de não conseguir conversar, era uma fraqueza de não conseguir externalizar tudo aquilo que ele sentia. E toda essa fraqueza causava uma ameaça, porque da posse da falta de informação da esposa, já que ela não sabia, já que ele não conversava com ela continuou às vezes fazendo coisas que de certa forma feriam o valor dele, sem ela nem perceber, sem ela nem saber, sem ela nem ter a oportunidade de poder fazer diferente se não ferisse o Uhum. valor dela. E aí ele conversou, ele expôs, né, ensinamos todo o conceito da comunicação violenta, não violenta também para ele, para que ele pudesse expor isso da melhor forma, para que ele fosse, de certa forma, não começasse uma guerra, enfim, questionando as amizades dela, questionando as mensagens que ele leu, mas que ele expusesse o sentimento dele, o que aquilo causou nele, a necessidade de pedido, isso aumentaria as chances. E mudou. Quando ela percebeu que aquilo, e ela colocou, enfim, eu sei disso porque ela voltou depois com ele nas últimas sessões e a gente conversou sobre isso. Quando ela se pôs no lugar dele, fez todo esse exercício da empatia, e ela percebeu, nossa, se fosse o contrário, se fosse eu lendo as mensagens no celular dele, e se fosse as amiguinhas fazendo essas mesmas piadas que aqueles caras fizeram, e ele tivesse reagido dessa forma, nossa, isso ia me ferir também. Eu não ia gostar Sim. nada disso aqui. E aí ela não precisou cortar amizades. Não precisa, o relacionamento não precisa chegar num negócio tão drástico desse, de proibição, de imposição. Eu não quero mais que você converse com tal pessoa, porque não é saudável. Mas ela começou a se portar melhor, vamos usar essa palavra. Ela conseguiu frear tais Perceber, tipos de brincadeira. então, que trouxe, Isso. né? Isso, ela percebeu, né? E aí isso Provavelmente, trouxe uma tranquilidade. Ela entendi. trouxe uma tranquilidade pro marido e ela começou a dar mais atenção e tudo mais. E obviamente isso traz uma transformação gigantesca, gigantesca, quando isso é feito, Lu. E assim, o Uhum. resultado é extraordinário. E até eu lembrei aqui, É simples, mas é fácil. então, basta querer, né? Então, a pessoa ela precisa ter essa dedicação, não é mesmo? De querer se autoanalisar,
porque também não é bem tranquilo fazer isso, não é mesmo? Porque você vai ter que falar ali quais são as suas fraquezas, os seus defeitos, seus pontos fracos, não é mesmo? E muitas vezes é muito mais fácil achar os pontos fracos do outro, né? Agora o nosso ali é que aí o bicho pega. E aí também você tem que ser humilde para colocar ali seus pontos fracos. E no casal, né, no casamento ou no relacionamento, geralmente o que acontece a pessoa consegue apontar muito mais facilmente, né, as questões do outro do que de si, e também consegue falar muito mais das ameaças onde tem familiares envolvidos, tudo, da sua família, a sua mãe, o seu pai. E é difícil, né, a gente olhar pra gente e falar, nossa, mas minha família também é assim, ixi, minha mãe também é assim, o meu pai também. Então é complicado, né? Então a gente sabe que mexe muito aqui dentro, então é intenso. Por isso que é interessante, por isso que o resultado é muito bom, porque mexe muito com as pessoas. E é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer com que você perceba como é que está a sua vida. E aí, quais são os seus objetivos, as suas metas, para que você possa atingir eles de forma mais fácil, para que você enxergue as oportunidades que vão acelerar o processo. Então, isso é muito bom, facilita muito. Não é mesmo? Em suma, né? Em suma, para fazer um resumo bem breve de tudo que nós falamos aqui, até, enfim, unido com a primeira live, que foi a primeira parte, onde nós falamos de força e fraqueza. O relacionamento ou o casamento, né, se preferirem, é um projeto de vida de duas pessoas. Duas pessoas em determinado momento decidem construir uma vida juntos. Vamos morar juntos, vamos ter filhos, vamos fazer uma série de coisas juntas. Isso é um projeto de vida. Só que eles não lidam com a seriedade que um projeto precisa. Eles vão vivendo, vão aprendendo, vão se virando, vão na tentativa e erro. E isso começa a desgastar, isso começa a afastar, isso começa a criar birra, desavenças e uma bola de neve começa a crescer. Se as empresas, o mundo dos negócios, o mundo empresarial, quando eles têm um negócio, um projeto, eles sentam e fazem essa ferramenta. Pelo menos aquelas empresas sérias, aquelas empresas sérias que, enfim, que elas não querem gastar dinheiro à toa, não querem perder dinheiro, elas sentam, fazem esse planejamento, elas mapeiam tudo isso, as oportunidades e as ameaças antes de tomar uma decisão ou para que siga o melhor caminho. Por que é que o casal não quer fazer isso? Por que o casal tá com preguiça? A ferramenta tá aqui, ó, a explicação tá aqui. Tem a caixinha para vocês chamarem a gente no particular se for alguma dúvida. Agora senta e faça. Senta, chama o parceiro, explica se de repente o parceiro ou a parceira não estava aqui, mostra a live se for preciso, assistem, perguntam e façam. Se vocês não tratarem o relacionamento de vocês como um projeto de vida, se vocês não tratarem isso com seriedade, se vocês simplesmente forem tocando, empurrando com a barriga, esperando que o Espírito Santo ilumine vocês e que tudo dê certo como um passe de mágica, sinto muito te dizer, sinto muito te dizer. Antes de encerrar, Lu, acabei, enfim, eu tinha programado para falar isso e estava quase deixando escapar. E eu vou fazer uma pergunta para você, mas não precisa ficar vermelha, não. Eu vou fazer a pergunta, mas eu já vou responder para não te colocar em maus lençóis. Sabe qual é uma das maiores ameaças de todo casamento, de todo relacionamento? Lembrando quando a gente aplica essa ferramenta para o casal, não individualmente. Quando a gente aplica essa ferramenta para o casal, tem uma ameaça que comumente aparece, para não dizer quase sempre aparece. Só que as pessoas ficam cegas. E algumas pessoas ficam até, de certa forma, elas demoram um pouco a aceitar essas ameaças. Elas querem refutar, elas querem, de certa forma, até argumentar em cima daquilo. E eu vou dar a resposta. O nome dessa ameaça são ou é filhos. Por quê? Porque o indivíduo, nós temos certas personalidades. A personalidade marido e esposa geralmente é apagado pela personalidade pai e mãe. Quando os filhos chegam, o casal deixa de ser casal
e passa a ser pai e mãe. Então, o tempo todo, tudo que importa são só os filhos. E aí isso causa um choque quando você fala isso pro casal. Porque eles querem defender, não, mas os filhos são muito. Tá, e o relacionamento, não é? Você acha que vai ser interessante para esses seus filhos aí ver um casal afastado desse jeito, brigando, distante, não se respeitando, não se relacionando, não se amando? Você acha que é saudável? Por que vocês estão sacrificando? Por que vocês estão esquecendo do papel marido e mulher em prol do papel pai e mãe? É preciso desempenhar esses papéis. Nós temos vários papéis, nós temos várias identidades ou personalidade. No trabalho a gente é o empresário, a gente é o prestador de serviço. Na casa da nossa mãe, a gente é o filho. Quando você vai para a casa da sua mãe, você é a filha. Mas na sua casa você é a mãe. Só que em determinado momento você precisa ser esposa também. Deixar a mãe. Agora a mãe fica de lado e agora é o momento da esposa entrar. E essa é uma ameaça gigantesca em quase todos os relacionamentos, aqueles que têm filhos, por exemplo. Principalmente, né? Porque relacionamento sem filho não tem essa questão. Porque quando os filhos nascem, os casais deixam de ser casais, deixam de ser marido e mulher, ou deixam de ser esposa e esposa, ou marido e marido, se for um casal homoafetivo, e se tornam pais apenas. E aí essa ameaça destrói, às vezes, separa, e comumente às vezes aparece um caso de traição, de infidelidade, acaba acontecendo um divórcio logo na sequência, porque aquele casal já não tem mais alegria de ser casal. Eles são apenas, se transformaram somente em pais e mães. Então é isso, Lu. Eu encerro por aqui a minha participação. Te agradeço. Lembrando que semana que vem nós estaremos de volta, só que tem um aviso, né? Semana que vem nós não faremos uma live na segunda-feira, né? Semana que vem, teoricamente, teremos terça, quarta e quinta. Pode ser que a gente recompense na sexta-feira, a gente ainda vai ver. Enfim, por questões de saúde aí, tem alguns exames que serão feitos. Eu vou fazer alguns exames e calhou de ser exatamente na segunda pela manhã. Então tá dado o aviso para vocês que estão aqui com a gente segunda-feira, ou que tá acompanhando a gente depois aí no gravado. Segunda-feira não tem, mas terça, quarta e quinta, talvez na sexta da semana que vem, a gente compensa. Te agradeço, Lu, um grande abraço, abraço a todos que estiveram com a gente e venham com a gente Obrigada, semana que vem. Thiago. Obrigada pela presença de todos. E até semana que vem. Boa noite e tchau, tchau.